Meus nobres, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês neste instante. Nesta nossa reflexão, estaremos meditando na Palavra de Deus em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 e 9, que nos dizem assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Parece que o apóstolo Paulo enumera aqui em 2 colunas situações que nos acontecem e situações que não nos acontecerão. Na primeira coluna, o apóstolo Paulo põe atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Tribulação, perplexidade, perseguição e abatimento. Queridos, isto é o que o apóstolo Paulo diz que nós sofremos. Enquanto estamos nesta vida, nós temos várias tribulações, e o próprio apóstolo Paulo foi exemplo disto. A tribulação, juntamente com a perplexidade, junto com a perseguição e com o abatimento, forma uma engrenagem, ou seja, é uma coisa gerando a outra. Nós temos aqui a tribulação gera perplexidade. Tribulação é tudo aquilo que nos tira a paz de espírito, a tranquilidade. Tribulação, todos sabemos o que é. A tribulação gera perplexidade. Todos nós ficamos perplexos, boquiabertos, diante das lutas pelas quais passamos. Nós somos seres humanos. A perplexidade gera perseguição. Mas aqui não diz da perseguição externa de outras pessoas para nós. Fala da perseguição interna, a perseguição que enfrentamos dentro de nós mesmos. A perseguição para destruir o nosso temor a Deus, para destruir a nossa fé, a nossa obediência, a nossa sinceridade, a nossa vida dedicada a Deus. A maior luta que enfrentamos não é a luta que nos cerca, mas a luta dentro de nós mesmos. E a perseguição gera abatimento. Abatimento vem do verbo abater, que significa derrubar. Quantas vezes nós somos derrubados da nossa constância, da nossa perseverança, da nossa paciência? Quantas vezes nós somos derrubados da nossa confiança em Deus? Todas estas coisas acontecem. Por outro lado, numa segunda coluna, o apóstolo Paulo enumera aquilo que não acontecerá conosco. Na primeira coluna, recapitulando, ele diz atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Na outra coluna, ele diz em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Aquilo que não nos acontecerá, não seremos angustiados, nem desanimados, não seremos desamparados e nem destruídos. Nessa segunda coluna, estas coisas, elas também possuem uma engrenagem que elas geram coisas desastrosas. É por isso que Deus não permite que nos aconteçam. Nós temos aqui angústia. Angústia é uma tristeza profunda na alma. A angústia gera desânimo, a perda do prazer pelas coisas. O desânimo gera o desamparo. Mas aqui, igual a perseguição, não é o desamparo externo, mas o desamparo de nós mesmos. A pior solidão não é aquela em que a pessoa se sente sozinha com a ausência de outras pessoas. A pior solidão é aquela em que a pessoa se sente sozinha dentro de si mesma. E o desamparo gera destruição. Ou seja, destrói nosso estilo de vida, destrói os nossos princípios. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não seremos angustiados, mesmo atribulados. Não seremos desanimados, mesmo estando perplexos. Nós não seremos desamparados, mesmo sendo perseguidos. Não seremos destruídos, mesmo sendo abatidos. Por quê? Porque a nossa confiança precisa estar, a nossa confiança tem que estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus nos promete: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Vida com abundância é quando o Senhor Jesus passa a viver através de nós. Que Deus em Cristo te abençoe maravilhosamente.